E eu convido a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Nós leremos o verso 8 ao 11. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8 ao 11. A palavra de Deus nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, muito obrigado, ó Pai, por aqui o Senhor já nos ter permitido louvar ao seu santo nome. Que bom, ó Pai, saber que o Senhor nos conduz sempre vitorioso. Nós agradecemos, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor sempre está no nosso apoio, o Senhor sempre está cuidando de nós, nos conduzindo, como o apóstolo Paulo disse, nos conduzindo em triunfo. E nós somos, ó Pai, imensamente gratos ao Senhor. Nós também, ó Pai, queremos pedir neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio da pregação da Tua palavra. Que o Senhor use, ó Pai, este miserável servo do Senhor, nas Tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, do Teu maravilhosíssimo nome. E que, ó Pai, da minha boca não venha sair palavra do meu próprio entendimento, mas que tudo, ó Pai, venha do trono da graça do Senhor. Ó Pai, fale aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a guardá-la, ó Pai, em nosso coração. E ajuda-nos também, ó Pai, a colocar em prática tudo quanto o Senhor vem a nos dizer aqui. E, ó Pai, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre o seguinte tema: o diabo não faz quarentena, nem respeita distanciamento social. Isso é uma realidade. O diabo não faz quarentena e nem respeita o distanciamento social. Nós sabemos, né, que nós estamos passando por um período difícil, onde nós devemos aí guardar quarentena, né? Nós estamos distantes socialmente uns dos outros, nós não podemos ter contato uns com os outros, como normalmente nós poderíamos ter, justamente por conta de uma enfermidade. Então, cada um deve ficar na sua casa, cada um, né, deve estar recluso em seu ambiente ali familiar, e não pode haver este contato, né, social. Então, há um distanciamento, há uma guarda aí nesta quarentena que foi a nós dita que deve ser guardado, né, pelo Ministério da Saúde do nosso país, por conta desta pandemia que nós estamos enfrentando. Mas uma coisa, amado, que nós precisamos saber é que o diabo ele não faz quarentena. Nesse momento qual nós estamos vivendo, o diabo não está no seu lugar, né, no seu recinto ali, e está ali guardando esta quarentena por conta desta pandemia em que o mundo enfrenta. O diabo não está fazendo isso. Nem tampouco o diabo está longe de nós para não nos afligir. Ele não está também guardando nessa distância social. Ainda que nós estamos reclusos nos nossos lares, nós estamos impossibilitados de estar vindo à igreja, louvar ao nosso Deus, nós precisamos entender que o diabo está livre, o diabo está solto, o diabo está ainda afligindo o povo de Deus nesta vida aqui. O diabo está atacando o povo de Deus. E por isso nós precisamos realmente entender de que a nossa luta, ela não cessa. A nossa luta não para em momento algum, porque o diabo, ele não faz quarentena e nem respeita o distanciamento social. O crente está enganado se pensa que o diabo está respeitando a quarentena e o distanciamento social. Está enganado se está pensando que o diabo ele parou de promover os seus ataques contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo Jesus. Satanás está aproveitando deste momento, onde muitos cristãos já têm acostumado em ficar nas suas casas, por não poderem vir, obviamente, à igreja, estão acostumados já com essa situação.
onde estão relaxados até mesmo de ter a prática da leitura bíblica, do tempo de oração, onde não temos tido também a comunhão com os nossos irmãos, ficando até assim sem exortação, sem aquelas palavras de ânimos que muitas vezes nós recebemos por dentro, né, do templo, por dentro aqui do seio da igreja, sem aquelas exortações que os irmãos, né, nos davam no nosso tempo ali de comunhão uns com os outros, sem também as palavras de conforto, de ânimo. Satanás tem aproveitado, amado, de tudo isso, tem aproveitado deste momento onde a igreja se encontra enfraquecida, e nesse período Satanás tem intensificado os seus ataques contra a igreja de Cristo Jesus. Nós não podemos, amados, de maneira nenhuma baixar a guarda, relaxarmos com respeito ao nosso inimigo, porque o nosso inimigo é ferrenho e ele continua atacando o seu povo, o povo de Deus, perdão, atacando o povo de Deus, atacando a igreja de Cristo Jesus. Portanto, o texto qual aqui nós lemos de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 11, faz-se ainda mais propício as palavras aqui do apóstolo Pedro, nos dias os quais nós estamos vivendo. Irmãos, faço uma pergunta para você: como é que está a tua vida espiritual? Será que durante este período de pandemia que nós estamos, essa quarentena que nós estamos guardando, esse distanciamento social, esta impossibilidade que nós temos de chegar até o templo, de termos comunhão uns com os outros, será que isso tem nos enfraquecido espiritualmente? Será que nós temos deixado de ler a palavra de Deus, de buscar comunhão com Deus? Amado, apesar de não podermos vir até aqui o templo, nos reunirmos, a igreja de Cristo Jesus aqui na cidade de Pitangueiras, né, nos reunirmos aqui no templo, mas, amado, nós podemos sim estar todos os dias diante da presença de Deus no céu. Nós podemos sim estar ali buscando ao nosso Deus cada dia mais, buscando força, buscando ali realmente que Ele nos ajude nas batalhas, nos enfrentamentos, nos levantes que Satanás tem causado contra nós. Nós precisamos então realmente cuidar da nossa vida espiritual. Porquanto, amado, o diabo, ele não faz quarentena, nem respeito o distanciamento social. Veja então, nós veremos aqui 3 pontos rapidamente a serem considerados aqui no texto, o qual Pedro nos diz e nos dá aqui importantes considerações em períodos de dificuldades em que nós viemos enfrentar. Nós precisamos entender aqui, só puxar pela memória, não faz muito tempo que nós passamos pelo estudo da epístola de Pedro, mas lembrando do contexto em que essa carta foi escrita, esta carta, nós podemos ver já lá no verso 1, o capítulo 1 de 1 de Pedro, nós vemos ali Pedro, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Amado, esta carta foi escrita em um contexto onde a igreja de Cristo Jesus estava dispersa. A igreja de Cristo Jesus estava passando por uma perseguição. E o povo agora então, longe, distante uns dos outros por conta desta perseguição, agora Pedro então escreve a esses irmãos que estão sofrendo, longe até mesmo alguns de suas famílias, longe ali até mesmo dos irmãos em Cristo Jesus, e agora Pedro escreve esta carta, tentando até mesmo trazer a eles a luz, mostrar para eles a realidade, que a vida do cristão vai vir sim sofrimento, mas que se o cristão estiver firme com o Senhor Jesus, ele vai passar por qualquer tipo de aflição, por qualquer tipo de sofrimento. Amado, que maravilha! A vida do cristão é uma vida certa da vitória. Nós podemos ter isso na nossa mente. Apesar dos problemas que nós estamos enfrentando em nossas vidas neste momento, apesar desta pandemia, nós sabemos que no final nós somos já mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então Pedro aqui, ele escreve esta carta, e ele escreve aqui esses versos, os quais nós lemos aqui em 1 de Pedro 5, 8 a 11, e ele escreve, em primeiro lugar, para alertar a igreja de Cristo Jesus. Veja as primeiras palavras do verso 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai. Amado, Pedro aqui soa o alarme para a batalha. Ele faz isso chamando a atenção do exército de Deus, dos crentes em Cristo Jesus, para o seu adversário espiritual, o qual é Satanás.
Ele olha e diz, olha, apesar do momento no qual nós estamos vivendo, das dificuldades às quais nós estamos enfrentando, fique alerta, porquanto nosso inimigo não está nos dando um tempo de refrigério. Pelo contrário, nos momentos de dificuldades, é que justamente Satanás vem atacar a sua igreja, trazer ainda maior aflição sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, amado, nós devemos ser sóbrios, nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar atentos, porque o nosso inimigo, ele continua a atacar a igreja de Cristo Jesus. Não se engane, não é porque só você deixou durante esse tempo de estar vindo até o templo, de estar aqui adorando a Deus, que o diabo agora ele vai dar uma relaxada, vai falar, não, você está em casa mesmo, vamos ficar sossegado, quarentena para todo mundo, distanciamento social, vamos aí curtir esse distanciamento social, essa quarentena. Ele não faz isso. Pelo contrário, né, ele está buscando ainda atacar mais veementemente a igreja de Cristo Jesus. E Pedro, então, aqui ele faz um alerta. Ele soa, né, a trombeta da igreja dizendo, olha, vocês devem estar prontos para a guerra. O seu inimigo, ele está de pé. O seu inimigo está lutando. Ele está fazendo as suas artimanhas ardilosas contra a igreja de Cristo. Então esteja sóbrio, esteja vigilante. Duas coisas Pedro nos chama a atenção aqui neste verso, né? O primeiro verso que nós lemos, verso 8. Primeiro, ele nos chama a atenção sobre o nosso adversário. O nosso adversário é o diabo. Olha ainda no versículo 8, ele continua dizendo assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Irmãos, nós não podemos nos esquecer de quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso adversário? O nosso adversário é Satanás. Paulo, inclusive, diz na carta, né, à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 12, Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, irmãos, nós não podemos nos esquecer de quem é o nosso adversário. É o diabo. Nós não estamos brigando, né, contra as pessoas que estão à nossa volta. Eles não são os nossos inimigos. Eles não são o nosso adversário. Nós temos um adversário, que é justamente Satanás, com as suas hostes da maldade. Amado, ele é o nosso inimigo. A nossa briga, a briga da igreja, a luta constante, travada pela igreja, é contra Satanás. É ele, que todos os dias, quando nós nos levantamos, ele está já com um laço armado para assim nos pegar. Ele já está pronto, né, para nos atacar. Por isso, irmãos, nós devemos estar vigilantes. Nós devemos estar sóbrios, vigilantes, atentos, espertos contra as ciladas do nosso inimigo. Não baixe a guarda. Não baixe. Lembre-se que o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então veja, amado, nós devemos ter bem certo em nossas mentes quem é o nosso inimigo. Talvez você tenha tido problema, né, com pessoas na sua família, com pessoas no seu convívio de trabalho, em qualquer lugar, e talvez agora o sentimento que está no seu coração, o sentimento, né, de ódio, de tristeza contra aquela pessoa, mas lembre-se que a nossa luta não é contra essas pessoas, a nossa luta é contra Satanás. É ele que muitas das vezes, né, coloca as suas garras no meio das coisas do povo de Deus e faz com que o povo de Deus até mesmo se desentenda até mesmo por dentro, né, da igreja. Mas lembre, amado, nossa briga não é contra carne ou sangue, mas é contra Satanás, é contra as hostes espirituais da maldade. Pedro aqui também no versículo 8, né, ele nos chama a atenção, dizendo que Satanás, ele não somente é o nosso adversário, como também ele está à espreita. Continua comigo no verso 8, ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está à espreita, amado. Satanás está ali espionando, procurando, né, inclusive um momento propício para atacar. Ele está ali ao nosso derredor, como a palavra de Deus nos diz, bramando como um leão. O leão, quando ele está perto de atacar a sua presa, né, ele faz justamente isso.
Ele vem se escondendo por meio do mato ali, ele vem devagarzinho, lentamente, ele escolhe inclusive aquela que é a presa, aquela animal ali do rebanho, né? De repente uma ovelha, alguma coisa desse tipo, que ele vai atacar, e ele escolhe inclusive aquela que está mais fraca, que está mais debilitada, às vezes por conta da idade, às vezes por conta de um machucado que ocorreu e ela não consegue se locomover muito bem. O leão vai em cima daquela pessoa que está, daquele animal que está frágil. Amado, assim como o leão busca a sua presa, sendo a mais fraca no bando, assim Satanás também busca atacar o crente que está fraco espiritualmente. É isso que Pedro nos chama a atenção. Pedro está chamando nossa atenção, dizendo, olha, vocês tomem cuidado, Satanás está como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é justamente Satanás irá naqueles que são mais fracos espiritualmente. Ele estará indo, né, a atacar aqueles que estão mais fracos espiritualmente. Os irmãos sabem muito bem, a nossa vida espiritual, né, se fosse colocado num gráfico, a nossa vida seria mais ou menos assim, né, cheia de altos e baixos. Um dia nós estamos bem espiritualmente, um dia nós podemos até mesmo esperar naquele dia, estamos esperando ansiosamente que seja tocada a trombeta e que nós venhamos subir para o céu. Mas no outro dia nós estamos tão desanimados, nós estamos tão para baixo, tão longe de Deus, tão distante de Deus, não querendo nem mesmo contato com Deus através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Assim é a nossa vida. E amados, nós estamos sendo aqui alertados, né, pelo apóstolo Pedro, para que nós venhamos cuidar da nossa vida, cuidar, estar atento, para que Satanás não venha nos pegar em nossas fraquezas, em nossa debilidade, que ele não venha nos trucidar. É isso que ele está nos chamando a atenção. Nós sabemos que a intenção de Satanás é destroçar o crente, acabar com o seu testemunho, acabar com a sua família, acabar com a sua vida. É o que Satanás quer fazer com o crente. Ele não somente quer acabar com o seu testemunho, porque você depois não terá força nas suas palavras, até mesmo para falar de Cristo para outras pessoas, como também ele quer acabar com a sua família. Ele está atacando constantemente a sua vida, a minha vida, tentando destruir a nossa família. E por fim, tentando também levar-nos desta vida. E não são poucos os cristãos que ele tem trabalhado na vida deles e tentado até mesmo trazendo na vida desses cristãos, por conta do seu distanciamento de Deus, trazendo nas suas vidas o desânimo, muitos até mesmo pela depressão, tentando até mesmo contra as suas próprias vidas, por conta dos ataques de Satanás. Muitos crentes chegam até mesmo ao ponto desse. Veja, amado, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar espertos contra o nosso inimigo. Nós não podemos baixar a guarda de forma nenhuma. De forma nenhuma. Uma luta de boxe, boxeador, né, ali, seja qual luta for, o lutador deve estar sempre atento ao seu oponente. Às vezes até mesmo um gesto, o qual aquele oponente faz, é justamente para distração, para entrar um golpe, né, com a outra mão e trazer até mesmo aquele seu oponente ao nocaute. Por isso deve estar atento em uma luta, em uma batalha da mesma forma. Quem é aquele guerreiro, né, que vai, aquele soldado que vai à batalha, que vai à peleja, descuidado, desprotegido, desprecavido? Assim também os cristãos não podem ir, né? Esta luta que é constante contra Satanás, nós não podemos ir desta forma de jeito algum. Então, amado Pedro, né, ele primeiro nos alerta contra o nosso inimigo. Ele dispara, né, o alerta, o alarme, para que nós venhamos perceber que nós ainda estamos em batalha. Segundo ponto, Pedro fala para nós sobre a estratégia a qual nós devemos ter contra o nosso inimigo. A estratégia a qual nós devemos ter contra o nosso inimigo. Olha o verso 9, ele diz assim: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Qual é a estratégia?
Pedro informa aqui aos soldados de Cristo como deve-se derrotar este inimigo, este adversário. A estratégia, qual é? E Pedro fala que a estratégia é que nós devemos resistir firmes. Resistir. Esta é a estratégia. Resistir às vezes concupiscências a quais Satanás muitas vezes tenta armar os seus engodos contra nós para que nós venhamos cair nos pecados. Olha comigo rapidinho lá em 1 de João capítulo 2. 1 de João capítulo 2, versículo 15, texto bem conhecido, a 17, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, amado, resistir às vis concupiscências. Satanás, vez após vez, ele tem sim uma estratégia contra nós. A estratégia de Satanás não mudou, foi assim lá desde o início com Adão e Eva e continua sendo da mesma forma. Ele nos tenta sempre nos nossos desejos carnais. E ele sempre traz aí a nós esses desejos pecaminosos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Satanás tem tentado a raça humana assim desde o seu início. E o que Pedro aqui nos diz é que nós devemos resistir a essa tentação, resistir os desejos, os impulsos pecaminosos da nossa própria vida. Resistir. Nós não podemos de maneira nenhuma abraçar estes pecados, buscar, praticar estas coisas que tanto desagradam a Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma ceder à tentação. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, ele foi tentado nestas mesmas 3 áreas, a qual aqui João nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 16. Jesus foi tentado na mesma área. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas, amado, Jesus passou vitoriosamente sobre essa tentação. Ele venceu a tentação. Amado, a estratégia para que nós venhamos vencer o nosso adversário é resistir aos seus ataques. Resistir. É difícil, sim. Satanás, ele vem nos tentar e ele vem tentar, obviamente, com aquilo que nós gostamos. Com aquilo que nós gostamos, mas não podemos fazer. Aquilo que é pecado, aquilo que é iniquidade diante de Deus. E ele nos tenta justamente com isso. Satanás não nos tenta com aquilo que nós não gostamos. É uma tentação para aqueles que têm diabetes. E de repente alguém chega com um sorvete, cobertura e tal, aquela coisa maravilhosa, chega perto daquela pessoa, é uma tentação. Ele sabe que ele não pode, mas no entanto aquilo é tão bom. Mas eu nunca vi ninguém sendo tentado a comer, por exemplo, jiló, que nem todos gostam. Não é algo muito prazeroso, eu sei que muitos gostam, eu gosto, mas não são todas as pessoas que gostam. Satanás não nos tenta com aquilo que nós não gostamos. Satanás nos tenta com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nos traz prazer. Veja que a palavra que João usa aqui é a concupiscência, é os desejos, o nosso próprio desejo. O desejo aqui interior, carnal, o desejo pecaminoso, com referência à concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. É isso que Satanás tem usado como tática, tentando o homem, seduzindo o homem, fazendo o homem pecar durante toda a era da humanidade. Veja, amado, a estratégia é resistir ao diabo. E como é que nós vamos resistir? Pedro ainda continua dizendo, olha o versículo 9 ainda, ele diz assim: o qual resisti firmes na fé. Nós só podemos resistir ao pecado, nós só podemos vencer a tentação se nós resistirmos firme na fé. A fé inabalável, a fé imarcessível, só pode vir de uma vida de completa devoção a Deus. Somente de uma vida completa de devoção a Deus. Nós só vamos conseguir resistir aos ataques de Satanás se nós estivermos
verdadeiramente em comunhão, cultivando um relacionamento diário com o nosso Deus, buscando ler a palavra de Deus, buscando ter uma vida de oração, buscando ter até mesmo uma vida de jejum, vencendo os pecados, vencendo as lutas às quais nós estamos enfrentando. Amado, significado de devoção. O dicionário diz o seguinte: é o apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares, privadas, sentimento religioso e piedade. Ou seja, é uma vida realmente de busca a Deus, de adoração a Deus. Muitos cristãos têm em sua mente um engano, achando que nós só adoramos a Deus, que nós só servimos a Deus quando nós viemos, ou chegamos até a igreja. É que só aqui é o lugar de adorar, que só aqui é o lugar de louvar a Deus. E não é assim, amado. Cada um de nós somos templo de Deus. Cada um de nós podemos louvar ao nosso Deus e devemos louvar ao nosso Deus, adorar o nosso Deus, buscar o nosso Deus constantemente, diariamente, todos os momentos de nossa vida. Nós, inclusive, falamos, domingo passado, pregando lá na Igreja Batista Independente de Macedônia, em Franca, nós falamos sobre o sacerdócio real. E nós falamos que cada um de nós somos um sacerdote. Aquela ideia do Velho Testamento de que havia um sacerdote que só ele poderia chegar ao Santo dos Santos, que só ele poderia ali chegar diante da presença de Deus, isso foi terminado com Cristo Jesus, com a morte de Cristo Jesus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando assim acesso a todos aqueles que são salvos, aqueles que creram em Cristo Jesus, de estarem na presença de Deus. Então, amado, nós temos este livre acesso, nós podemos nos relacionar com Deus diariamente, e nós assim devemos fazê-lo. Se nós queremos ter força, se nós queremos vencer o nosso inimigo. Jesus, ele venceu a tentação de Satanás, fez a ele no deserto, nos deixando um exemplo maravilhoso. Ele venceu as tentações ali com oração, com jejum, com a própria palavra. Os irmãos se lembram, que todas as vezes às quais ele foi tentado, ele sempre respondeu citando textos bíblicos. E sempre dizendo textos bíblicos. Dizendo, nem só de pão viverá o homem. Dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestará culto. Amado, Jesus deu o maior exemplo de como é que nós podemos vencer o nosso inimigo. Agora, amado, o contrário é verdadeiro. Se nós nos distanciarmos de Deus, se nós deixarmos as coisas de Deus em segundo plano, isso vai fazer com que nós vamos nos enfraquecer cada vez mais. Nós vamos estar enfraquecendo, e assim, então, Satanás achará em algum momento o momento propício para o seu ataque. E talvez nesse ataque possa ser um ataque fatal. E talvez nós tenhamos a nossa vida completamente destruída. Portanto, irmãos, sede sóbrios, vigiai. Lembre, o diabo não faz quarentena, ele não respeita o distanciamento social, ele está nos atacando todos os dias. Nós precisamos, então, estar buscando cultivar cada vez mais um relacionamento com o nosso Deus. Viver uma vida de devoção plena ao nosso Deus. Buscando orar. 1 Tessalonicenses 5,17, o texto que nós bem conhecemos, diz: orai sem cessar. Que bênção, amado, nós termos esse livre acesso. Nós, os salvos em Cristo Jesus, podemos constantemente falar com o nosso Deus, através da oração. Não precisa ter dinheiro, não precisa colocar crédito, nada disso. Você tem um acesso gratuito a Deus. Devemos cultivar, assim, vida de oração. Os grandes homens de Deus que fizeram grandes maravilhas na obra de Deus foram homens e mulheres de oração. Foram pessoas que gastaram a sua vida orando, buscando ao Senhor. Também jejuando. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou o exemplo. Olha em Mateus capítulo 4, vamos lá rapidinho. Mateus capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus Cristo. Quando Satanás o tentava, ele estava justamente em um período de oração, de jejum. Jesus basicamente não precisaria daquilo,
Mas ele faz tudo aquilo, deixa tudo isso registrado para mostrar a nós a importância da oração, a importância do jejum. Olha o versículo 1, capítulo 4, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja, amado, o próprio Senhor Jesus, ele, o próprio Deus encarnado, ele então jejua, deixando a nós ali a demonstração da importância desta prática para a aproximação de Deus, inclusive para vencermos os pecados em nossa vida. Jesus nos deixa, né, este exemplo. Também é necessário termos e cultivarmos uma vida, né, de leitura da palavra de Deus. Aí ainda em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, texto bem conhecido, a palavra de Deus diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Veja, amado, nós devemos desejar a palavra de Deus como um leite racional, não falsificado. Desejar ali como uma criança recém-nascida. Sabe o que uma criança, né, quando aqueles que são pais sabem disso, a criança quando nasce, né, ela está mamando quase que de hora em hora. Eles estão buscando ali o alimento. E é justamente o que Deus, né, está dizendo para nós. Nós devemos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele nós possamos crescer. Amado, este leite aqui, né, Pedro está exemplificando aqui com o leite a palavra de Deus. É isso que nós devemos buscar. Nós devemos desejar constantemente, afetuosamente, desejar nos alimentar da palavra de Deus. Olha Salmo 119, também um texto bem conhecido. Salmo 119, o versículo 9 a 11. Olha aqui o que o salmista diz com respeito à palavra de Deus. Porque é importante, né, nós termos este tempo, essa busca de comunhão com Deus através da sua palavra. Olha o verso 9 ao verso 11. Ele diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Veja, amado, que o salmista diz a importância da palavra de Deus na questão de que ela vai nos ajudar a manter a nossa vida pura, sem nos contaminarmos com os pecados. Porque tantos cristãos têm deixado, né, de ter comunhão com Deus, de se relacionar com Deus através da leitura, da oração. E estes que têm deixado, têm se embrenhado cada vez mais no pecado. Estão longe, distante de Deus, vivendo vidas cheias de pecado. E até mesmo fracos espiritualmente, buscam chegar de novo à presença de Deus, buscam ter comunhão com Deus, mas por conta da fraqueza a qual eles estão passando, eles não conseguem. Você precisa então rogar verdadeiramente a Deus, suplicar a Ele, que Ele possa te fortalecer novamente. Você deve então buscar ler a palavra de Deus, viver uma vida de oração, manter a prática do jejum. Ainda em Salmo 119, versículo 105, texto bem conhecido, a palavra de Deus nos diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É importante nós termos relacionamento, né, com a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela vai nos guiar em caminhos seguros. Nós não vamos, de maneira nenhuma, né, andar em trevas. O problema de andar em trevas é que você não sabe o que tem na sua frente. Se você de repente já andou, né, em um quarto escuro, você já andou em algum momento, em algum local sem luminosidade, você sabe o que eu estou dizendo? Às vezes nós tropeçamos, nós escorregamos, nós caímos, mas quando a luz, como está aqui, né, no templo, essa luz nos dá noção de cada objeto onde está, nos ajuda a enxergar os obstáculos, nos ajuda a enxergar o caminho reto, seguro, o qual nós podemos trilhar. Assim, a importância que nós devemos dar à palavra de Deus. Ela é que vai nos ajudar a nos desviar das armadilhas, das ciladas,
as quais Satanás tem feito para nós. É ela. É ela quem vai nos conduzir por caminhos seguros, caminhos direitos. E terceiro e último lugar, o crente só pode obter vitória nesta luta contra o seu adversário. O crente só pode obter vitória por Cristo Jesus. Amados, não adianta. Nesta guerra espiritual a qual nós estamos travando, não adianta você tentar lutar com armas materiais. Não adianta você tentar lutar esta luta com o seu próprio conhecimento, com as suas próprias forças. Você necessita do poder de Cristo Jesus. É somente através dele é que nós vamos, obter êxito, nós vamos lograr a vitória. Veja, o crente só pode obter vitória por Cristo Jesus. Olha o verso 10. Ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Veja, amado, Pedro nos lembra de que o conflito feroz será um conflito doloroso. Pedro aqui, ele começa dizendo, aqui no versículo 10, ele diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Veja, amado, nós vamos ter, nesta luta, nessa batalha a qual nós estamos aí engajados, nós vamos ter sofrimento. A batalha vai ser dolorosa. Não quer dizer que durante a nossa caminhada cristã, não quer dizer que nós não vamos cair, que nós não vamos ser atingidos pelo inimigo. Nós não seremos atingidos pelo inimigo e nós não cairemos de maneira nenhuma se nós nos mantermos firmes diante da presença de Deus. Mas essa não é a realidade, muitas das vezes, na nossa vida, por conta da nossa pecaminosidade. Muitas das vezes nós nos distanciamos, muitas das vezes nós caímos em pecado, nós caímos na cilada de Satanás. E Pedro nos lembra a respeito disso. Os conflitos que nós vamos passar, nós vamos sim sofrer, nós vamos passar por sofrimento. Pedro também diz que nós teremos a certeza que no fim, nós podemos ter a certeza que no fim nós sairemos vencedor. Versículo 10 ele continua dizendo: Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Veja que é Ele mesmo, Ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está cuidando de nós, nos conduzindo. Mesmo quando nós caímos, Deus está perto de nós, Ele está com a sua mão de misericórdia estendida para conosco. A sua mão forte, ajudadora, pronto para nos tomar novamente pela mão, nos colocar de pé novamente. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que nós lemos hoje no início do culto, diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Perdão, irmãos. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confundindo aí os versículos. Mas veja, amado, Ele está sempre pronto para perdoar os nossos pecados, quando nós chegamos diante dEle, confessando os nossos pecados, verdadeiramente arrependidos. Deus sabe sobre a falabilidade humana, que nós somos falhos. Ele sabe que nós, muitas das vezes, vamos ceder à tentação. Ele sabe que muitas das vezes nós vamos cair. Por mais que nós estejamos tentando ser firmes, ser fortes, Ele sabe que nós estamos propensos a isso. E, no entanto, Ele está pronto a nos perdoar, está pronto para nos ajudar. Agora, óbvio, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos caindo, no pecado, sem querer, porque nós fomos, de alguma forma, atraídos naquele momento e cometemos o pecado assim, ou se nós estamos cometendo por prazer mesmo. E aí não adianta, mano. Se eu caio neste pecado hoje, e eu chego diante de Deus fingindo o arrependimento, peço perdão amanhã já, pensando já no pecar de amanhã, Deus, Ele conhece o nosso coração. Nós podemos enganar as pessoas à nossa volta, mas nós não conseguimos enganar Deus, porque Ele sonda o nosso coração. Ele nos conhece, conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Então Deus perdoa o pecado
daquele que verdadeiramente chega arrependido diante da sua presença. Embora a vitória seja certa, o apóstolo Pedro nos lembra de que o sofrimento e a dor vão acompanhar a trajetória cristã, e nós não podemos esquecer disso. Em nenhum momento, né? Eu sei que há aí um evangelho, né, sendo pregado, um evangelho triunfalista, dizendo que o crente nunca vai passar por sofrimento, que ele nunca vai padecer necessidades. Isso não é uma realidade. Nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o povo de Deus sempre passando por problemas, sempre passando por dificuldades, passando por aflições. E é justamente, né, no meio do fogo é que o aço é forjado. É justamente aí no meio dos ataques de Satanás, das tentações, dos problemas que nós enfrentamos, é que o nosso Deus está nos forjando, está nos moldando segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então nós não podemos esquecer disso. A batalha vai nos abalar, chocar e muitas vezes deixar terríveis cicatrizes. Terríveis cicatrizes. Todavia, o Deus de toda graça, que nos permite sofrer um pouco, vai usar esse sofrimento para realizar grandes coisas em nossas vidas. Veja que o próprio apóstolo Pedro, aqui no versículo 10, ele diz para nós, aí ele traz 4 pontos aos quais Deus usa estas coisas para fazer de cada um de nós cristãos melhores. Cristãos que verdadeiramente venham ser a imagem de Cristo Jesus. E olha, o versículo 10, ele diz aí no final: Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Veja, amado, que Ele vai nos aperfeiçoar. Ele quer restaurar o que o pecado causou, consertar o que o pecado quebrou, completar cuidadosamente para que possamos crescer e nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. É isso que Ele quer fazer. É isso que Ele faz através do aperfeiçoamento, o qual Ele opera nos seus santos. Nós olhamos, né, para as nossas vidas e nós vemos o dia que Cristo nos salvou. Nós estávamos realmente arrebentados, com a vida destruída. Muitos de nós, né, estavam até mesmo com os lares destruídos, arrebentados. Mas aquele momento em que Cristo começa a fazer a obra, através da salvação Ele nos salva, Ele também vai nos transformando, Ele vai cuidando de nós, Ele vai nos moldando. Veio aqui, né, agora a memória, né? Exemplo do próprio pastor Leonilson, né, missionário, lá em Uberaba, em Delta. Quando ele se converteu, lá em Franca, ele estava realmente com a sua vida destruída, Satanás estava destruindo sua vida. Ele estava já prestes a largar da sua esposa, mas ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e Deus fez uma obra maravilhosa. Hoje este homem, né, ainda continua casado com a sua esposa, tem ali os seus filhos, toda a sua família servindo a Deus. Ele servindo a Deus, né, pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus, um fundador de igrejas, um missionário. Isso é, amado, o que Deus faz nas nossas vidas. Por mais que nós venhamos cair algum dia em pecado, lembre-se que Deus está sempre pronto, né, para te levantar, sempre pronto para te colocar novamente de pé, para te perdoar. Ele vai nos firmar. Mais uma vez, Deus usa o sofrimento para nos transformar resolutamente para Ele, a abandonar o pecado, permanecer firme nele e ser reforçado por Ele. É o que está aí no texto, né, no versículo 10, dizendo que ele vai confirmar. Pedro também, ele vai nos fortificar. Veja, ainda no versículo 10 ele diz que vai nos fortificar. Deus irá nos fortificar. A palavra fortificar aqui significa dar vigor. A palavra grega aqui traz justamente essa ideia de dar vigor. Deus nos fará fortes, vigorosos e firmes em nossos compromissos com Ele. E por fim, Pedro fala que Ele também irá estabelecer. Ele vai nos fundamentar. Essa é a ideia. Um crente que é equipado por Deus vai permanecer firme, fundamentado. Aquele crente que está realmente constantemente ligado a Cristo Jesus, oração, palavra de Deus, jejum, ele estará bem alicerçado, fundamentado. E amado, ele vai, né, permanecer.
contra as ciladas de Satanás. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastar desse livro. Nós devemos nos manter próximos. Quando eu digo que o próximo não é proximidade, né, geográfica, não. Eu estou dizendo realmente de ler a palavra de Deus, de buscar conhecimento de Deus a cada dia, de buscar ter uma vida com Deus. Aquele que busca estar em contato com a palavra de Deus, ele não vai ser levado, né, de maneira nenhuma por qualquer vento de doutrina. Olha comigo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Nós estamos terminando. Efésios 4, 14. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amado, nós vamos estar firmes quando nós, então, estivermos com o nosso lombo cingido da verdade. A verdade, a qual é a palavra de Deus. Amado, nós não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. À medida que você vai aprendendo deste livro, você vai tomando mais conhecimento da verdade. Sabe aquilo que o mundo, né, quer que você acredite? É um engodo, inclusive de Satanás, de que não há uma verdade. Amado, há uma verdade. E à medida que você lê a palavra de Deus, à medida que você estuda esse livro, você vai entender que a palavra de Deus, este livro, é a verdade. E, amado, é Ele, né, quem vai nos separar dos enganos, das ciladas de Satanás, das artimanhas cruéis de Satanás. Quando o incrédulo passa por sofrimento, ele perde a esperança. Mas nós, os salvos, os crentes em Cristo Jesus, o sofrimento só nos aumenta a esperança a cada dia. Amado, nada do que está acontecendo no mundo hoje, para nós, os cristãos, deve ser uma surpresa. Nós vimos aí nos últimos dias, né, nós temos sofrido com essa questão da pandemia, nós vimos um furacão passando no sul do nosso país, nós vimos aí, pelo menos, o boato de uma nova doença surgindo na China. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo nos últimos dias. Nada disso é novidade para aqueles que são servos de Deus e que leem este livro. Nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Nós sabemos que os ataques de Satanás também irão crescer sobre a igreja de Cristo Jesus. Que as lutas irão aumentar nesta vida aqui. Mas também nós sabemos, nós temos a viva esperança, pela promessa de Deus, de Cristo Jesus, que nós não estaremos aqui neste sofrimento para sempre. Vai chegar o dia em que todas estas coisas vão terminar. Nós estaremos no céu, gozando das maravilhas, das delícias as quais Deus tem preparado para nós ali, pela eternidade. Pela eternidade. Mas enquanto nós não partimos deste mundo, irmãos, o que nós devemos fazer é nos posicionar, estarmos de pé, estarmos com as armas na mão, a arma espiritual na mão, prontos para a luta, para o combate, prontos para derrotar aquele que é o nosso inimigo. Não venhamos lançar, né, as nossas armas, nosso poder de fogo sobre outras pessoas, mas sim contra o nosso inimigo, Satanás. A igreja de Cristo Jesus tem um inimigo, esse inimigo é Satanás. Findando, Pedro aí no final, ele aponta para Cristo, que exerce domínio sobre tudo e é triunfante. Olha o versículo 11, nós finalizamos com a leitura dele dizendo: e a ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Amado, nós, os cristãos, só vamos vencer a batalha. Só vamos vencer este nosso inimigo, que não respeita a quarentena, o distanciamento social. Nós só vamos vencer se nós voltarmos para Deus, estivermos realmente ligados em nosso Deus, buscando poder, força em nosso Deus, sabedoria. Nós assim venceremos esta batalha. A igreja deve estar alerta. O nosso inimigo, ele não dormita. Ele não dormita, irmãos. Ele não está cochilando, ele não está dormindo em momento algum. Ele está atento,
Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Devemos estar ligados a Deus, pois só assim nós teremos força para obter vitória nessa luta ferrenha a qual nós travamos. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós queremos agradecer a Ti pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos na Tua casa. Queremos agradecer ao Pai pela Tua palavra. Sabemos sim, o Senhor nos relembrou nesta noite, que o nosso inimigo, Satanás, ele não dorme, ele não cochila, ele não está respeitando o momento de dor de ninguém, o momento de luta de ninguém. Pelo contrário, para ele esses são momentos propícios para ele, então, ainda mais ardilosamente atacar os teus servos. E nós rogamos, ó Pai, ao Senhor, tem misericórdia, ó Pai, da tua igreja. Ajuda, ó Pai, o teu povo a estar desperto, a estar ligado, a estar vigilante contra o seu inimigo, contra Satanás. E que nós possamos também estar diante do Senhor, fortalecidos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, vencer as tentações, vencer os ataques, ó Pai, ardilosos do nosso inimigo. Tem misericórdia, ó Pai, proteja a sua igreja. O Senhor sabe, ó Pai, a nossa igreja tem sido atacada por Satanás ainda neste período de quarentena. Mas, ó Pai, o Senhor fortalece os teus filhos, ó Pai. Ajuda com que eles possam estar firmes nos teus santos caminhos. Ajuda, ó Pai, com que Satanás não venha ter domínio sobre as nossas vidas. Que ele não venha, ó Pai, desanimar as pessoas de servir ao Senhor, de continuar, ó Pai, glorificando ao teu santo nome. Mas pelo contrário, ó Pai, que nós possamos cada vez mais estarmos mais fundamentados na sua palavra, mais firmes nos teus santos caminhos, mais desejosos, ó Pai, de te servir, de te adorar, de te glorificar. Ó Pai, ajuda a tua igreja. Ajuda não só a igreja aqui em Pitangueiras, ó Pai, mas esta igreja do Senhor, os salvos, ó Pai, ao redor deste mundo. Nós sabemos que não só aqui nós temos sido atacados, o teu povo é atacado por Satanás constantemente ao redor do mundo. Mas, ó Pai, ajuda o teu povo. Dá, ó Pai, força. Dá ao teu povo sabedoria. Dá ao teu povo, ó Pai, entusiasmo para continuar a luta, tendo, ó Pai, a certeza de que a vitória já é certa, a vitória já é garantida, porquanto é o Senhor é quem peleja por nós. Então, ó Pai, nós rogamos ao Senhor, nos ajude. Pedimos também, neste momento, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada um daqueles que estão nos acompanhando também, através da transmissão, seja no YouTube, Facebook. O Senhor abençoe eles, o Senhor sabe, ó Pai, a necessidade de cada um. E que também, ó Pai, se há algum que tem nos acompanhado, que não tenha certeza da sua salvação, que o Senhor também, ó Pai, toque no seu coração, salve esta alma também, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana na sua santa presença. E, ó Pai, que nós possamos louvá-lo, exaltá-lo, todos os dias, enquanto aqui vivermos, da maneira, ó Pai, a qual o Senhor merece. Em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém